Outra coisa também que eu estou vendo muito comum, os médicos prescrevendo hormônios que, assim, normalmente são injetáveis via oral. Primobolan via oral. Doutor, eu sei que a testosterona via oral, a gente não faz o menor sentido o uso, mas a primobolan via oral, ela também não tem a mesma perda no processo de absorção que a testosterona? Ou mais. Ou até mais. Ou mais, né? Sabe de algum estudo de metenolona oral? Não, mas metenolona tem um pouco de absorção. Mas, metenolona ainda tem. Mas comparando Mas com injetável... Não, eu tô falando é uma perda... oral versus injetável. Sim. O que ele falou é fármacos concebidos para uso injetável, e que a gente assim, tem algum conhecimento sobre isso, sendo utilizados para o via oral. E aí o médico ele se destaca, porque ele vira e fala assim, não, eu consigo para você, né? O primobolan via oral. Ela, nossa, eu não vou precisar de aplicar nada. Não. Você vai ter perda de dose. Mas o primobolan ainda é ok. É ok? É ok. Tanto que existe feito via oral. Agora vamos para outros, né? Trembolona oral. Mas aí é bem raro. Não, mas tem. Mas não, tem, Cariani, tem e aí cai naquela, né? Tem, é regulamentado pela Anvisa e, e existe em farmácia de manipulação. Só precisa de uma receita. Então, a grande questão é, cada um defende o seu conselho agora. Aí eu fico assim tentando entender. Me corrija se eu estiver falando besteira. Do que eu sei, a trembolona, ela foi um ativo que foi não recomendado para uso humano. Perfeito. Não, pelo nível de efeitos colaterais no sistema nervoso central. A Hexatrembo chegou a ser... Sim, Hexatrembo. Parabolan tinha na França. Isso. Cortaram porque... Mas por que tem na farmácia de manipulação? Tá, vamos falar sobre legislação. A indústria farmacêutica não pode ter o medicamento, porque esse medicamento não é recomendado para uso em humanos, mas a empresa a farmácia de manipulação pode? Na verdade, vamos diferenciar um pouco mais do que isso. Para a indústria lançar um produto, ela precisa comprovar segurança e eficácia. Só essas duas coisas. Essas duas coisas custam $1 bilhão para comprovar, para você fazer estudo clínico e tal. Então, a exigência para a indústria é muito maior porque ela é um monstro. Claro. Né? Ela vai tem produzir bala. em larga escala. E vai produzir em larga escala. A exigência para manipulação é ter uma receita e ser liberado pela Anvisa. Então, assim, a Anvisa ela coloca a lista C5, são substâncias anabolizantes que podem ser usados. Aí tem lá trembolona, por exemplo. A Anvisa liberou 25 hormônios 2 anos atrás. E a trembolona está no meio? Está no meio. Cara, que interessante, cara. E aí a responsabilidade da prescrição é única e exclusivamente do médico que Mas fizer qual a o nível receita. de conhecimento do médico em farmacologia para isso? Aí a gente entra num aspecto bem complicado. Não só de farmacologia, porque a indústria farmacêutica... É que não tem artigo. Não, e o cara se baseia em quê para assinar? Não existe... Para prescrever. Não existe estudo clínico em ser humano usando trembolona. Como Então, é que assim, ele consegue prescrever? Vou pegar um grupo, vou dar trembolona para uma galera e vou avaliar o efeito disso daqui a 1 ano. Não existe isso. Nem em nenhum período, com nenhuma dosagem, com nenhum grupo. Não tem. A gente tá... Então o cara que... O cara tá assumindo um risco que talvez nem ele saiba que ele esteja assumindo. E aí entra a parte suja da história, que é a seguinte. Você tem uma farmácia querendo vender e você tem um profissional querendo ganhar dinheiro. Os dois se conversam e diz assim, na minha farmácia eu tenho disponível todos esses hormônios para você prescrever. Você faz a receita, eu faço. E aí o cara pega e fala, pô, mas daí eu tenho que ganhar alguma coisa. E aí é combinado um esquema para o cara ganhar dinheiro. Por exemplo, quando a gente fala de via de absorção, né? Via de administração. Então, injetável eu entrego 100% da dose que eu coloquei. Oral, dependendo do que for, você tem uma perda aí de até 70% do que você tomou. Às vezes até mais. Por exemplo, para anestésico. Anestésico chega a 90% de perda na primeira passagem pelo fígado. Então, 10% da dose. Aí o cara chega e fala, não, vamos fazer sublingual então. Sublingual você tem uma absorção maior porque desvia a primeira passagem. Só que isso encarece a fórmula tipo 20 vezes. E aí se você tem um profissional que ele quer ganhar na comissão do que ele está prescrevendo, ele sempre vai escolher a fórmula que sai mais caro. Porque daí ele justifica, não, a absorção é maior.
E aí às vezes até mente, não, porque sublingual não dá colateral. Não dá colateral. O que dá colateral é só via oral. Sendo que na verdade ele desviou da primeira passagem pelo fígado, mas ele vai passar por lá depois, né? Ele vai ter o mesmo efeito. E aí você tem esse tipo de interesses escusos, né? Então tem gente querendo ganhar dinheiro de qualquer jeito. É legal? É legal. É moral? Não sei. Mas é legal. Então, Dentro posso da fazer. legalidade, né? Tá dentro da lei. Mas agora a moralidade, princípios éticos, Daí já é outra coisa. já são outros 500. Assim, ó, o cara vai arriscar o CRM dele em prescrever uma parada que não existe um estudo clínico para ser humano? E que não tem tanto benefício do que algo que outro que tem esteroide. estudo, Isso, né? isso. Então, assim, você está trocando a segurança por uma eficácia duvidosa. Porque, assim, pô, será que é tão melhor para você escolher isso? Será que é impossível o gordinho perder 3 quilos sem tomar Tremboral? Que, na verdade, o público que acaba tomando isso é o É público. muito iniciante. Não é atleta de ponta. Não, é muito iniciante. E aí você vai ver E a paga- fórmula ainda é 3 mg, 2,5 mg. Paga caro, né? Se paga É caro. extremamente caro. Para manipular tanto o Primobolan quanto o Trembolona oral é bem caro. Dava para investir em GH.